Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 15. Amém? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Senhor, nessa noite que a Tua palavra penetre no nosso coração e que haja, Senhor Deus, o resplandecer da tua luz sobre nós. Que nessa noite, Senhor Deus, o Teu temor venha sobre nós e que a Tua graça nos encha no nome de Jesus. Amém. Após uma semana de oração, nada mais pertinente do que nós falarmos sobre oração. Terminar a semana de oração falando sobre oração. E oração é algo que é interessante, porque é algo que ele pode ser aprendido. Os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. E se tem uma coisa que judeu faz, é orar. Judeu faz orar. Então, aqueles discípulos, eles oravam já. Mas eles, ao ver Jesus orando, ao ver Jesus falando com o Pai, eles falaram assim: não, nós precisamos aprender a orar. Então, os discípulos perguntaram para Jesus: ensina-nos a orar. Pediram a Jesus: nos ensina. E a oração é algo que é aprendido e nós podemos evoluir na oração. E alguns conceitos que nós aprendemos de oração é interessante, porque se nós formos passar a linha das crianças, a professora vai falar para eles, orar é falar com Deus. E nós crescemos com esse conceito, que orar é falar com Deus, e nós começamos a praticar esse conceito. Nós falamos com Deus, e nós falamos com Deus, e falamos, e falamos, e falamos, e eu não sei vocês, mas muitas vezes eu falei com Deus e parecia que eu estava falando sozinho. Eu falava com Deus, e falava, e falava, e falava, e olhava. Uai, mas cadê Deus? E depois a gente fala, então você já não sei quantos de vocês já tiveram essa sensação de que você está falando sozinho.
E aí o conceito, a gente vai crescendo e a gente vai praticando. E a gente vai evoluindo e tem um conceito que fala que oração é uma conversa. Dallas Willard fala que a oração é uma conversa que eu tenho com Deus a respeito daquilo que nós estamos fazendo junto. Então, a oração é um diálogo e não um monólogo. A oração é um diálogo, mas é um diálogo com Deus. É como se eu estivesse trabalhando com Deus e à medida que eu estivesse trabalhando com Ele, nós fôssemos conversando a respeito daquilo que nós estamos construindo, operando juntos. E é muito interessante que essa figura de linguagem nos remete a Adão. Adão trabalhava o dia inteiro e no final do dia prestava conta para Deus. Deus, igual nós conversamos ontem, hoje eu fiz assim, 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 assim. Aquela pescoçuda ali, eu dei o nome dela de girafa. Aquele mais gordinho ali, eu dei o nome de rinoceronte. Eu comecei a plantar algumas frutas ali nesse jardim, comecei a fazer. E aí, Deus falou assim, não, beleza, mas amanhã você vai fazer assim, 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 assim. Então, Adão conversava com Deus a respeito do que eles estavam fazendo juntos. Mas um outro conceito que a gente tem a respeito de oração, que a gente ouve muito, né? Não, irmão, porque você precisa orar. Porque orar, a oração move a mão de Deus. E esse conceito é bom demais, né? Porque parece assim, que Deus está lá esperando. Não, eu quero agir, mas se ele não orar, ó, que ele orar, eu vou agir. Não, eu quero abençoar ele, mas ele não ora. Rapaz, ora que eu estou aqui para te abençoar, porque meu braço está querendo te abençoar, mas você não está orando, a minha mão não move. E parece que Deus, ele fica inoperante se a gente não orar. Mas a gente vai evoluindo e a gente vai percebendo que a oração move a mão de Deus. A oração me move na direção do mover de Deus. Quando eu oro, é eu que entro no mover de Deus, não é Deus que se move em relação à minha oração. É eu que entro naquilo que Deus está se movendo. Olha só, vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 9, versículo 1. Só para a gente exemplificar. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ponto. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Olha só que interessante. Lendo o profeta Jeremias, então a gente pode perceber que Daniel lia Jeremias. Lendo o profeta Jeremias, ele descobriu que os anos de desolação de Jerusalém seriam 70 anos. Ele falou assim, ele começou a fazer as contas. Então, parece que nós estamos perto. E por isso, ele começou a orar. Ele falou assim, Deus está fazendo algo. E porque Ele está fazendo algo, eu quero orar, porque eu quero estar dentro desse mover. Eu quero estar dentro daquilo que Deus está planejando. Eu quero estar dentro daquilo que Deus está fazendo. Por isso, ele começa a fazer o quê? Ele começa a orar. Então, a oração é algo, me move, me coloca no mover de Deus. A oração move o meu coração para se alinhar ao coração de Deus. A oração me coloca dentro do propósito de Deus.
Porque Deus, Ele não é um robô que está esperando um comando seu. Deus é o Deus de toda a terra, que age em toda a terra, em todas as gerações e em todo o tempo. Mas é a oração que me coloca dentro da ação de Deus. Quando eu oro, eu entro dentro da mentalidade de Deus. Olha que maravilha. Já pensou você começar a pensar o que Deus pensa a respeito de algo? E ali você começa a decretar os decretos de Deus a respeito daquele algo. Tem um conceito de oração que eu aprendi, e que é um dos conceitos que eu mais gosto, que fala que oração é um estado permanente de guerra. Oração é um estado permanente de guerra. Oração é uma conversa, sim, mas a oração também é uma posição em que me coloco e permaneço até que a guerra esteja vencida. Oração é uma posição que eu me coloco em Deus, até que aquilo que Deus esteja fazendo esteja concluído. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 3, fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, oração, você se coloca diante de Deus, e permanece diante de Deus, até que você vença tudo. É um estado permanente de guerra. Não é algo que você ajoelha aqui, ora, e levanta e vai viver a sua vida. Não, você ajoelha e depois que você orou, você levanta e continua em oração, continua em estado de oração, continua em estado de guerra. Mas hoje, eu quero falar um outro aspecto da oração, para nós aprendermos aqui, que fala da oração como uma caminhada para uma inversão. Oração como uma caminhada para a inversão. A oração é uma caminhada para o lugar onde é virada a chave da inversão do céu com a terra. É como se fosse o seguinte, a oração é como se Deus estivesse caminhando ao meu encontro, e eu ao encontro de Deus, e num certo momento, num certo lugar, nós nos encontramos, e ali, Ele age em mim, para que eu, ou situações, sejam invertidas. É como se Deus, e é engraçado isso, porque quando nós olhamos para o tabernáculo, se você for ler lá em Êxodo, quando Deus dá o tabernáculo a Moisés, Deus começa o tabernáculo da Arca da Aliança até o altar de bronze. Só que Moisés constrói o tabernáculo do altar de bronze e indo para o Santo dos Santos. Então, e aí toda a caminhada dos sacerdotes é indo para o Santo dos Santos. Mas Deus está vindo do Santo dos Santos e encontrar com Ele no meio. Vocês já perceberam isso? É uma coisa maravilhosa de se perceber. E aí, o momento que nós vivemos hoje, as situações que nós vivemos hoje, ela exige que nós nos posicionemos em oração. Pois é num estado de oração que a igreja se move. A igreja se move nas regiões celestiais em oração. Muitas das coisas que a igreja peca é querer trabalhar coisas espirituais de maneira natural. Não,
Nós precisamos trabalhar de maneira espiritual para mover as coisas espirituais. Deus é soberano sobre os céus. No céu, todas as coisas estão em ordem. No céu, nos céus, todas as coisas estão de acordo com aquilo que Deus planejou para que fossem feitas, para que fossem produzidas, para que elas tivessem o seu propósito. Mas quando nós olhamos para a terra, parece que as coisas não estão assim tão em ordem. Quando nós olhamos para a terra, parece que as coisas estão de cabeça para baixo. Parece que as coisas estão ao contrário. Parece que as coisas estão fora de eixo. Parece que a gente olha para as coisas, parece que elas estão muito diferentes do céu. Parece que as coisas estão invertidas. E aí, quando nós olhamos para essa oração, a oração que Jesus nos ensina a fazer, nós vemos que na metade da oração tem uma frase. E qual é essa frase? Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Então, nós como igreja, precisamos entrar em oração para que as coisas sejam o quê? Colocadas nos seus devidos lugares. Na sua devida posição. Assim na terra como no céu. A igreja, ela é um instrumento, o corpo de Cristo, para que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Assim na terra como no céu. E como nós fazemos isso? E nós fazemos isso através de Cristo, porque Cristo é o ponto de convergência, de encontro, de intersecção entre o céu e a terra. Cristo é plenamente terreno e também Cristo é plenamente divino. Cristo é ao mesmo tempo humano e ao mesmo tempo Deus. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Então ele é o ponto onde sim nós nos encontramos a terra com o céu. Cristo é o ponto onde as coisas são invertidas ou desinvertidas. Jesus é o ponto de convergência do céu com a terra. Vamos ler lá em Efésios, capítulo 1, versículo do 9 ao 10. Fala o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 19, fala o seguinte: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, em Cristo, tem a restauração de todas as coisas, não só do ser humano, mas de todo o universo. De tudo que há no universo. Então, considerando essas premissas que nós acabamos de colocar aqui, que a oração é uma caminhada de Deus para conosco, ao encontro até um lugar, e esse lugar tem nome. Daqui a pouco eu falo qual é o nome. E também é uma caminhada minha para com Deus, para esse mesmo lugar. E nesse lugar eu encontro com Deus. E nesse lugar é realizado
a inversão. Considerando isso, e considerando também que o céu está na posição correta, mas a terra está na posição invertida, e o meio é assim na terra como no céu. Presta atenção. Nós vamos pegar essa oração então, e nós vamos pegar a segunda parte da oração, e vamos virar ela de cabeça para baixo. Vamos pegar a segunda parte dessa oração e vamos fazer igual aquele cubo mágico. Eu pego, seguro uma parte e vira a outra. E a do meio fica imóvel. Ok? Conseguiu raciocinar? Conseguiu imaginar aí? Imagina o cubo móvel. 3 partes. A parte do meio é assim na terra como no céu. Uma parte fica imóvel, que é a do céu, porque essa não pode mudar. Mas a outra está invertida, então eu tenho que inverter. Então vamos, para exemplificar isso. Considerando então que a oração é uma caminhada em que eu faço em direção a Deus e Deus faz em direção a mim, e nós nos encontramos no lugar de comunhão, de intersecção, e esse lugar se chama Cristo, e nele todas as coisas se juntam e sofrem a ação poderosa, criadora, transformadora, restauradora da ressurreição. Eu queria chamar a Eliane, mas a Júlia, para me ajudar a partir de agora, para a gente exemplificar como nós vamos trabalhar. Então vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Qual que é a parte então que está invertida do Pai nosso que estás nos céus? Livrai-nos do mal. Se eu pego o final da oração, mas livrai-nos do mal. Oração é assumir uma identidade. Quando Jesus começa essa oração com o Pai, algo maravilhoso acontece. Por quê? Porque a oração começa com uma declaração de uma nova identidade. Porque a minha identidade, antes de Jesus, é uma identidade maligna. Eu, no Éden, recebi a identidade do diabo. Eu fui serpentizado ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando eu oro, Deus, livra-me do mal, ou seja, Deus me dá uma outra identidade, e em Cristo, essa identidade, ela é invertida para filho. Então, orar, eu preciso assumir a minha identidade como filho. Oração é ter uma identidade de filho. Orar é assumir a identidade e também é rejeitar a identidade das trevas. Porque se por um lado eu assumo a identidade de filho, por outro lado a identidade do mal, eu preciso me livrar dela. Livrai-nos do maligno, livrai-nos dessa serpentização ao qual eu fui colocado através de Adão. Em Adão, todos nós nos tornamos escravos do diabo, do pecado.
Mas em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem filhos de Deus. Então em mim habita a justiça de Deus. Eu recebo essa possibilidade de ser feito filho de Deus, porque a justiça de Deus vai para dentro de mim. Então é orar, é eu me colocar debaixo da justiça de Cristo em mim, que me torna filho de Deus. Então toda vez que as trevas tentam me cercar, eu oro, livra-me do mal, porque eu tenho uma identidade celestial. É uma tomada de posição. Eu preciso dessa revelação de quem eu sou. E como isso acontece? Isso acontece diariamente pela fé. Pois sois salvos pela fé, pois sois salvos pela graça mediante a fé. E aí pela fé, e como? Eu preciso todos os dias andar em arrependimento. Porque, meus irmãos, arrependimento não é algo que acontece uma vez na vida, quando você aceita Jesus. Não! O arrependimento é o pavimento pelo qual, é o fundamento pelo qual todo discípulo de Jesus anda diariamente. É diário. Não é algo que você, um dia lá em 1959, eu chorei e aceitei Jesus e eu virei nova criatura. Amém? Mas o arrependimento é algo constante na vida de um cristão. Todos os dias eu me arrependo e eu digo, não ando pela minha justiça, mas eu ando pela justiça de Cristo. Arrependimento é um fundamento e não é um acontecimento. Aconteceu um dia de eu me arrepender. Não, arrependimento é algo que eu faço diariamente. Amém? É a justiça de Cristo que me torna filho de Deus. Mas vamos prosseguir. A segunda declaração da oração é: santificado seja o seu nome. Santificado seja o seu nome. E se nós formos olhar a segunda metade da oração, não nos deixe cair em tentação. Se ser filho é uma identidade, a santidade de Deus em mim é uma marca, é uma roupa. A santidade de Deus em mim, ela é algo que eu preciso cultivar, porque uma vez que a justiça de Deus me alcança, essa justiça, ela precisa começar a percorrer todos os recônditos da minha existência, todos os lugares da minha vida. A santidade de Deus precisa trabalhar em mim de tal forma, que a justiça de Deus precisa trabalhar em tal forma que ela produza em mim santidade. Deus é santo e no céu o seu nome é santo, mas muitas vezes aqui na terra o seu nome não está santificado. Então quando eu fujo da tentação, quando eu digo não ao pecado, eu falo o seguinte: eu torno o nome de Deus que está sobre mim, que me tornou filho de Deus, santo. Eu sou santificado. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 19, fala o seguinte. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza, e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação.
Então, à medida em que eu não caio na tentação, rapaz, quem é crente sabe o que eu vou dizer. Quando você vence uma tentação, você fica macho demais, não fica? Rapaz, a tentação vem e te agride. Ela vem na sua mente, ela vem na sua carne, ela te... E Tiago diz que nós somos tentados pelos nossos maus desejos. Então ela vem aguçando, querendo, trazendo. E de repente, quando você, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, você fala, não! Rapaz, parece que cresce um leão dentro de você. Por quê? Porque a santidade de Deus é uma arma poderosa contra Satanás. Quando nós dizemos não à tentação, parece que essa insígnia da justiça, essa marca da justiça que está em nós, ela resplandece mais, ela fica mais forte, ela fica mais reluzente, e onde a luz chega, as trevas se dissipam. Experimenta vencer a tentação para você ver o quanto isso te torna forte em Deus. Você inverte, e o nome de Deus é santificado. Venha o teu reino. Venha o teu reino. É a terceira proposição aqui. Venha o teu reino. E aqui, na segunda parte, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O reino de Deus é um reino de perdão. Se eu quero que o reino de Deus seja implantado, se eu quero que o reino de Deus seja estabelecido em qualquer lugar, eu preciso ministrar perdão. Eu preciso liberar perdão. Eu não estabeleço o reino de Deus com amargura e com o coração invejoso, com o coração cheio de mágoa. A amargura e a falta de perdão é uma resistência ao senhorio de Cristo. Quando eu resisto em perdoar. Isso que eu estou dizendo é o seguinte: aquilo que tu fizeste na cruz, por minha causa, eu não aceito. Por quê? Porque eu posso até receber de você, mas eu não dou para o outro. E o reino de Cristo é um reino que se estabelece no perdão. Porque só se faz justiça de uma forma: perdão ou vingança. Qual que é o jeito que Deus fez com você? Qual foi o jeito que Deus fez com você? Ele perdoou. Faça o mesmo, para que o reino de Deus se estabeleça na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na criação dos seus filhos, no relacionamento com a sua esposa. Perdão. Quando eu exerço perdão, eu estou dizendo para Jesus: Jesus, tu podes reinar aqui em casa, porque essa demanda não é minha, é tua. Eu inverto. A falta de perdão diz que quem está no comando é você, mas quando eu libero o perdão, diz que quem está no comando é Cristo. Quando eu perdoo, eu não ajo com vingança, eu ajo com amor. Eu deixo o reino de Deus ser estabelecido em minha vida, quando eu perdoo. Seja feita a tua vontade. É a quarta parte. Seja feita a tua vontade. Essa é a parte do céu. E aqui na terra, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje.
E aqui a gente pode falar em dois aspectos. O primeiro é o seguinte, cara, eu não sei você, mas é difícil demais depender dos outros, não é não? Rapaz, depender dos outros é demais. Nossa! Rapaz, imagina você sem carro. Aí você fica dependendo do cidadão te pegar para vir para a igreja. Aí o cidadão, meu irmão, dá 5 para 7, ele não chegou na sua casa ainda. E aí você não sabe, você liga para o cidadão, se você não liga, você liga, não liga. Aí o cara está fazendo um favor para mim, aí agora como é que faz? Agora liga, não liga. Aí de repente ele passa o WhatsApp para você, estou chegando. Estou chegando? Eu devia estar lá, meu Deus do céu. Rapaz, dependendo, a nossa estrutura adâmica, ela é uma estrutura de independência. Rapaz, depender dos outros é ruim demais. Mas aí, nessa independência, o que a gente faz? A gente busca, para ser independente, a gente busca uma segurança. Não, rapaz, eu não quero depender, não. Eu vou ter meu carro. Eu vou ter meu carro. Não, quer dizer, eu vou ter 2 carros, porque se um falhar, eu tenho o outro. Porque eu não quero depender de ninguém. A nossa independência nos leva para a gente quer se sentir seguro. E para se sentir seguro, a gente quer ter abundância. A gente quer ter um negócio. Eu não quero ter um carro, eu quero ter 2 carros. Eu não quero ter um quilo de açúcar. Porque vai que o quilo de açúcar acaba, eu tenho que pedir para a vizinha. Eu vou comprar 5 quilos de açúcar. Porque eu quero ter abundância. E para ter abundância, eu preciso acumular. E aqui, meus irmãos, nesse momento aqui, a gente lembra, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente lembra o seguinte, todo dia eu preciso depender de Deus. Todo dia eu preciso ir para dentro para Deus e perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Rapaz, Deus matou os israelitas na unha. Todo dia eu vou derramar maná para vocês. Mas você pega só para aquele dia. Não pega para o outro dia. Aí eles obedeceram, não obedeceram? Rapaz, teve um cidadão que falou assim, rapaz, eu vou confiar não, porque vai que dá um lockdown lá no céu. Vai que manda fechar o céu e não desce o maná amanhã. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter mais, eu vou pegar o dobrado. Porque aí amanhã, né? Amanhã. E aí, meu irmão, o cidadão que tem dobrado, sabe o que acontece com ele? Ele fica o quê? Ele fica por cima da carne seca, ele fica orgulhoso. Não? E aí, beleza? Bom, né? Você pegou maná só para hoje, né? Eu tenho o dobro. Amanhã, eu vou estar comendo e olhando para você e rindo. É assim que nós somos. Nós gostamos da independência. Nós não gostamos de depender de Deus. Mas Deus fala o seguinte, a minha vontade para você é para hoje. Para amanhã, você vem aqui que eu te dou ela. E depois de manhã, para amanhã, aí você vem aqui que eu te dou ela. Todos os dias nós precisamos falar, Senhor, me dá o pão de cada dia. Senhor, fala para mim qual é a tua vontade. Senhor, qual que é o caminho de hoje. Senhor, para onde eu vou. Senhor, sabe por quê, meu irmão? Porque se Deus falasse toda a vontade dele para você, você não dependeria dele mais. Agora eu já sei, não preciso nem mais orar. Eu já sei a vontade dele para mim, toda a vontade dele. E aí, meu irmão, você fica independente. Conhecedor do bem e do mal. E aí, eu sou como Deus. Não preciso orar. Mas um outro aspecto desse ponto, não é você saber a vontade de Deus, é saber. Você ama a vontade de Deus? Sabe por quê? Porque nós queremos saber a vontade de Deus até ela ser igual à nossa.
Porque se ela for diferente, a gente não quer. Não é você saber. Você quer saber se a vontade de Deus é igual, vai casar com a sua. Mano, se tem um negócio que me dava arrepio quando eu era adolescente, ao orar, era isso. Senhor, faz em mim a tua vontade. Nossa, rapaz, quando eu chegava no vão, eu parava. Faz em mim a sua vontade. Rapaz, porque vai que eu completo essa oração e Deus me manda para a África. Rapaz, faz em mim a tua vontade. Deus fala assim, você vai lá para o Sudão. Rapaz, eu vou fazer isso não. Faz em mim a tua vontade. Você ama a vontade de Deus, seja ela qual for. Porque só ama a vontade de Deus aquele que sabe que Deus o ama. Porque sabe que Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não é sadomasoquista para te fazer sofrer e ficar rindo. Muitos têm medo de saber a vontade de Deus. Muitos não querem saber a vontade de Deus, com medo dela não ser aquilo que você quer. Isso acontece muito com o novo convertido. Ele está com muita vontade de pecar. Mas ele está com muita vontade de pecar. Ele quer pecar. Mas ele quer um aval para pecar. Ele chega no pastor e fala assim, pastor, tal, beijar na boca é pecado, pastor? Aí o pastor fala, uai, é o tipo de pergunta que a pessoa já sabe a resposta. Ela só quer um aval. Ela só quer um cheque em branco do pastor, porque ela não quer perguntar para Deus. Porque se o novo convertido orar e perguntar para Deus sobre qualquer coisa, Deus vai falar para ele. Sabe por quê? Porque Deus fala. Então, para aquele que tem a identidade de filho de Deus, você não precisa ficar falando para ele, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode isso, não pode... Não. Sabe por quê? A própria identidade dele restringe ele de fazer as coisas, se ele amar a vontade de Deus. O lugar onde as coisas acontecem é onde eu encontro com Deus, é o lugar da inversão. É o lugar onde eu assumo a minha identidade. É o lugar onde eu fujo da tentação. É o lugar onde eu amo a vontade de Deus e a busco todos os dias. Esse lugar tem um nome. Esse lugar se chama cruz. E quando eu vou para a cruz, eu dou a oportunidade da inversão de todas as coisas. Quando eu vou para a cruz, eu dou a possibilidade de morrer, mas também de ressuscitar. E a inversão acontece quando eu ressuscito. A inversão acontece quando eu falo para a terra, está consumado. A inversão acontece quando eu falo, Senhor, eis aqui o meu espírito, eu sou teu. Cumpra-se em mim
a tua vontade. Obrigado, meninas. O lugar da inversão é a cruz. Não existe inversão sem cruz. Não existe oração sem mudança de identidade. Não existe oração sem santidade. Não existe oração sem perdão. Não existe oração sem a vontade de Deus na minha vida. Se você se ajoelha e ora, e levanta a mesma pessoa que de quando você se ajoelhou, você não orou. Porque a oração, ela nos leva para a morte. Para que haja ressurreição. Se aí quando eu oro, os meus conceitos e os meus preconceitos não são agredidos, mudados e levados para a cruz, eu não orei. Nós estamos passando por dias difíceis, por dias fortes. Nós estamos passando por guerras. E a igreja é a resposta para esses dias. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa ser levado para a cruz. Pestes. Nação contra nação, inveja, políticos fazendo um conchavo, reis não se importando com os pobres. Está tudo igual ao que era antes, não mudou. É apenas o mundo sendo o mundo. Essa não é a questão. A questão é: a igreja está sendo igreja? Hoje nós precisamos de uma igreja que volte-se para a oração. Mas não são as orações que a gente aprendeu a fazer. É a oração que Cristo nos ensinou. É a oração da inversão. É a oração daqueles que dizem ao Senhor: eu assumo a minha identidade de filho. É tão gostoso você olhar para Daniel, lá no capítulo 9, depois que ele jejua, parece que Deus gera uma oração no coração dele. Ele fala: Deus grande e temível, fiel e cheio de misericórdia, eu confesso os pecados que esta nação, que a minha nação cometeu contra ti, porque vergonhosamente nós pecamos. E quando você vai para Neemias,
E aqueles homens dão o relato de como Jerusalém está desolada, cujos muros estão quebrados, derrubados, e quando as portas estão queimadas. Neemias chora. E depois de um tempo de lamento, Neemias faz a mesma oração de Daniel. Deus grande e temível, cheio de misericórdia e cujo amor é eterno. Eu confesso o pecado dessa nação. Olha por nós. Como nós precisamos ser essa igreja, meus irmãos. Como nós precisamos ser essa igreja. Essa semana de oração foi tão bom, porque nós podemos ajoelhar e falar: Senhor, salva a nossa nação, sara o nosso povo, a começar por mim. Eu quero ser esse Senhor, ser esse Senhor que vive o teu reino, que vive o teu evangelho, que vive a tua cruz. Como o Gálatas disse, eu quero gerar os frutos do Espírito. Eu quero deixar, Senhor Deus, de dar as ervas daninhas da carne. Coloca o seu coração diante do Senhor e ore. Mas ore. Apenas ore. Renda-se. Fala: Pai nosso que estás no céu, sou teu filho. Eu sou teu filho, Senhor, livra-me do mal. Livra-me de ser maligno, Senhor. Livra-me, Senhor Deus, de querer o mal. Santificado seja o teu nome na minha vida, Senhor. Não me deixes cair em tentação. Não me deixes cair nas armadilhas dos meus próprios desejos. Venha, Senhor, o teu reino. Senhor Deus, que eu quero liberar perdão, Senhor, para aqueles que me têm ofendido. Porque o Senhor me encontrou e liberou perdão sobre mim, porque eu te ofendi tanto. Faça em mim a tua vontade. No nome de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas. Você pode levantar e cantar essa música. Exaltar aquele que converge todas as coisas. Exaltar aquele que reina sobre a terra. Nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos do Pai.
E Ele está como soberano sobre a terra. Você foi chamado, meu irmão, para ser agente de transformação. Nós, a igreja, ministramos a ressurreição. Nós somos aqueles que vão para a cruz, mas somos aqueles que ressuscitam. Não há mais nada que a Ele não pertença. Tudo está debaixo da mão dEle. Todas as coisas estão diante dEle. Ele é rei sobre os céus e sobre a terra. E Ele usa a sua igreja para transformar, para curar, para restaurar. Nós ministramos ressurreição. Nós ministramos cura. Nós somos o povo de Deus. Quando nós nos ajoelhamos e oramos, nós declaramos: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória do Pai. Todas as coisas estão debaixo da mão dEle. Seja epidemia, seja fome, nada pode contra Ele. Nós ministramos hoje, Senhor Deus. Nós vamos entrar, Senhor Deus, na semana em que nós estaremos nas nossas casas, Senhor. Mas hoje, como igreja, Senhor Deus, nós queremos declarar, Senhor Deus, a ação poderosa do Teu reino sobre essa terra. Sobre Goiânia, sobre a Aparecida de Goiânia, sobre Anápolis, sobre o estado de Goiás. Nós declaramos, ó Senhor, ressurreição. Nós declaramos vida, porque, Senhor Deus, nós somos o povo perdoado. Nós somos o povo cheio da Tua presença, cheio da Tua palavra, e da nossa boca sempre sairá a vida, porque nós somos o povo que fomos convertidos ao Senhor. Nós somos igreja, e da nossa boca sai vida. Os nossos joelhos sempre estarão dobrados, mas da nossa boca sempre sairá um canto de louvor, dizendo: Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. É verdade, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia.